Hoje nós vamos falar sobre o nascimento ou o batismo da sociologia. É sempre arriscado definir uma data específica, seja para uma mudança de paradigma no social, como foi a modernidade, seja para o nascimento de uma ciência, como é a sociologia. Uma ciência social como a sociologia, ela não nasce do nada. Ela já estava em formação. Desde a antiguidade se falava e se estudava sobre a associação humana e todas as suas relações. Em caráter científico, ela vem sendo construída desde o começo da Renascença, da Idade Moderna. Mas ela explode mesmo e aparece como uma ciência científica no século XIX. E é em 1838 que ela é nomeada pela primeira vez. É por isso que nós podemos dizer que a sociologia nasceu antes, mas ela foi batizada em 1838, porque foi pela primeira vez que o termo sociologia, ou melhor, física do social, foi utilizado como uma necessidade científica para se compreender todo o contexto social. Foi o filósofo Auguste Comte, filósofo francês, nascido no sul da França, em Montpellier, considerado o pai do positivismo, do pensamento positivista, que cunhou esse termo pela primeira vez. E vale a citação: já que agora que o espírito humano fundou a física celeste, a física terrestre, quer mecânica, quer química, a física orgânica, seja vegetal, seja animal, resta-lhe para terminar o sistema das ciências da observação fundar a física social, isto é, a sociologia. Tal é hoje, em várias direções capitais, a maior e mais urgente necessidade de nossa inteligência. Isso significa que a sociologia ela ainda não tem nem 200 anos. Nós temos mais de 2000 anos de história da filosofia, da teologia, da própria história, mais de 500 anos de direito e medicina, mais de 400 anos de ciência experimental, mais nem 200 anos de sociologia. A sociologia, então, uma ciência jovem. Como nós podemos entender o positivismo do pai da sociologia, Auguste Comte? Nós podemos compreender basicamente o pensamento positivista de Comte a partir daquilo que ele denomina como a lei dos 3 estados ou a lei dos 3 estágios. Segundo essa teoria, a evolução humana e a humanidade estão condicionadas pelo progresso do conhecimento que acontece em 3 fases: o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. Essa lei dos 3 estados permite Comte a explicar que o homem tem diferentes formas de interpretar e de aplicar a sua interpretação à realidade. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Então, na lei dos 3 estados, nós temos o estado teológico, que é o estado religioso. Neste momento,
se explicam os diversos fenômenos pelas causas primeiras, em geral personificadas nos deuses. Para Comte, os fenômenos eles eram explicados através das causas, e essas causas eram atribuídas a divindades. Esse estado teológico ele vai se subdividir em 3 estágios. O fetichismo, o homem conferindo vida, ação e poder sobrenaturais aos seres inanimados e aos animais. O politeísmo, o homem atribuindo poder a vários deuses. E o monoteísmo, a crença em um Deus único. O segundo estado é o estado metafísico, é o estado filosófico. As causas divinas são substituídas por causas mais gerais. As verdades metafísicas, elas vão buscar nessas causas uma essência, uma verdade absoluta a partir do argumento da razão. Então toda a explicação da natureza e da sociedade humana está dentro da busca filosófica pela essência das coisas. E nós temos o estado positivo, que é o estado científico. É quando o homem começa a tentar compreender os acontecimentos naturais a partir da observação científica equiparada pelo argumento da razão, formulando leis, criando provas e, portanto, ele não se preocupa mais em conhecer a essência íntima das coisas absolutas. As causas primeiras absolutas são então substituídas pela observação dos fenômenos naturais mediante uma rigorosa pesquisa científica. Portanto, Comte, nesse esquema de evolução da sua teoria dos 3 estados, vai dizer que o estado religioso, o estado teológico, ele é, na verdade, o período infantil da humanidade. O estado metafísico, filosófico, ele é o período adolescente da humanidade. E o estado positivo, o estado científico, é de fato a maturidade da humanidade. Desse estado positivo da maturidade vai nascer o pensamento conhecido como positivismo, uma forma de reflexão que vai influenciar durante muito tempo uma elite intelectual, tanto da Europa como em grande parte do Ocidente, e se torna uma corrente de pensamento que vai defender 2 coisas principais: o primado da ciência sobre todas as outras coisas e o método científico para produzir conhecimento verdadeiro. Conhecer para prever, prever para prover. Este era o lema do positivismo de Comte. Então Comte ele cria uma hierarquia das ciências naturais e colocar a sociologia como cabeça, como o conhecimento dos conhecimentos. A ciência sociológica se torna, então, a rainha de todas as ciências. Assim, essa nova ciência, chamada sociologia, irá utilizar os métodos científicos para interpretar e, posteriormente, produzir leis que nos darão o entendimento e também um certo controle sobre os fatos sociais. O modelo da sociologia de Comte é organicista e funcionalista. Ele enxerga a sociedade como o corpo humano.